E aí galera, beleza? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. E aqui, vamos lá, trabalhar um pouquinho sobre a genética, tá? Reforçando já o que nós estamos trabalhando há alguns dias, não é isso? Primeira lei de Mendel. Aqui eu vou reforçar alguns conceitos, tá? Algumas informações que foram aplicadas, que devem ser aplicadas, melhor dizendo, na resolução das questões que eu passei para vocês em PDF sobre as questões do Enem, tá? Como seria mais ou menos na linha do Enem, tá ok? Então aqui a gente vai ver alguns conceitos básicos que servirão justamente para a resolução daquelas questões, tá ok? Então vejam aí que eu acredito que vai dar para responder fácil aquelas questões. Primeiro, vamos nós. A primeira questão daquele TDzinho que eu botei lá na plataforma, no caso lá no Google Sala de Aula, ela fala sobre a situação em relação ao genotipo e o fenotipo, tá? E aqui eu estou reforçando essa situação, onde, quando eu venho abordar o genotipo, eu estarei sempre referindo à informação do gene, ou seja, o código genético na sua raiz, o código genético na sua representação mais básica, tá ok? Então, o gene vai ser observado, então, a sua informação. Essa informação, ela é expressa, ela manifesta, ela vem a manifestar uma característica, uma situação, até mesmo um mecanismo de funcionamento, tá? Então essa situação, essa característica que será expressa, ela é caracterizada por fenotipo, tá? Então, temos sempre cuidado para não confundir fenótipo, né, o fenotipo e o genotipo, ok? De situações importantíssimas, né, para a compreensão da genética do indivíduo, porém, não são iguais, são interligadas. Essa relação que eles podem apresentar diretamente é perceptível quando nós observamos a questão do ambiente, tá? O ambiente, aqui representado na ideia, o ambiente ele pode sim influenciar, ele pode sim fazer com que há uma mudança, há uma alteração, como na questão ela vem a sugerir essa ideia. Essa questão ela vem sugerir a ideia de plantas que foram clonadas, por sua vez, elas foram colocadas em ambientes diferentes, ambientes distintos. Devido a esses ambientes distintos, elas acabaram apresentando um fenotipo diferente. Levando em consideração que o genotipo daquelas plantas são iguais, tá? São iguais. Por que são iguais? Porque a partir do código genético, elas passaram por um processo de clonagem. Ou seja, eu estou me referindo ao clone. O clone ele é basicamente uma cópia, tá? Então, as plantas foram copiadas e aí foram submetidas a situações extremas. No caso lá, ele retrata a questão da luz, tá? Observem, as características, a maneira que ela vem a ser expressa, vai variar. Tem características com mudanças, como essa daí, a mudança em relação à quantidade de luz afeta diretamente o fenotipo, tá? Então isso vai ser muito relacionado à característica específica, tá? Poderia ser que você tivesse uma situação associada ao ambiente, a questão de nutrientes, onde eu tenho um clone das duas plantas, tá? Essas plantas, esse clone, tá? Foram clonadas pelo mesmo molde, então são idênticas, geneticamente falando. Elas poderiam apresentar características distintas, como por exemplo, na planta 1, eu teria a adição de nutrientes. Na planta 2, eu teria a escassez de nutrientes. Então, nessa configuração, enquanto uma tem nutrientes a mais e a outra tem a menos, elas teriam um desenvolvimento diferente, mesmo que elas viessem apresentar o mesmo genotipo. A diferença é evidente aonde? No fenotipo, tá? Em relação aos nutrientes, na questão em relação à quantidade de luz, tá? Então, é possível sim um ambiente influenciar o fenotipo, tá? Perdão, aqui uma falha técnica, tá? Essa situação aqui, o fenotipo, ele pode sim ser influenciado, em relação à condição do ambiente. Porém, entendo, uma alteração no genotipo, ele vai ocasionar uma mutação. Então não é comum, não é esperado. Essa mutação, na maioria das vezes, ela pode ser prejudicial. Agora, eu devo até ser claro nesse ponto. Mutações acontecem, são normais, principalmente em células humanas. Elas estão ocorrendo. Só que nós possuímos um sistema sofisticado, de certa forma, de correção.
onde eu vou identificar o que eu acabei de fazer. Por exemplo, essa falha que eu apresentei ali na letrinha, eu fiz a correção porque eu identifiquei o erro. Nas nossas células há um sistema similar. Ele vai identificar o erro e fará a correção. Às vezes acontece desse erro não ser identificado, então o erro, por sua vez, é replicado e aí gera danos. Tá? Então esses danos podem ser relacionados a problemas de saúde. Ok? Então vai variar bastante o tipo, a célula, a condição. Ok? Por isso que a questão de mutações induzidas, por exemplo, com radiação, elas são delicadas. Porque uma radiação, o ato da radiação, melhor, ela vai ocasionar uma mudança, uma alteração onde? No genotipo. Tá? Então ele vai sofrer uma mudança justamente na estrutura direta do código genético. Então essa alteração ela vai prejudicar a expressão. Tá? Então ela pode sim prejudicar a expressão, ou seja, o fenotipo. Tá? Em decorrência da ação da radioatividade que foi imposta às células daquela circunstância. Tá? Ok? Espero que dê para responder essa primeira questão. Na segunda questão, ele já vem falando sobre a questão de cruzamento, tá? Onde ele leva em consideração a questão de flores. Observando, eu comentei com vocês a situação da codominância. Essa situação da codominância, quando ela surge na questão, ela vem sendo identificada a partir das características que ela vem expressando. Tá? Nesse caso aqui, não é codominância. Por quê? Casos de codominância, né? Até só conferir. Casos de codominância só estariam expressos quando eu tenho uma mistura de características. Essas características formam, por assim dizer, um terceiro fenotipo. Tá? Nessa questão, não. Nessa questão, eu vou ter uma situação em que está me se referindo apenas à condição das flores. Que ele traça a ideia de que as flores vermelhas possuem um alelo dominante. Alelo, lembrando que é um alelo, a letra aqui imposta caracteriza um alelo. Tá? Esse alelo vai trazer uma informação, podendo ser dominante ou recessivo. Ok? Nessa situação aqui, eu tenho as flores vermelhas e aqui eu tenho as flores brancas. Certo? Nessa possibilidade aqui, eu estou identificando o cruzamento. Nesse cruzamento aqui, nós observamos que aqui temos a estrutura das gerações. Tá? Aqui eu tenho a geração parental, ou seja, a geração P. Esse termo você pode até encontrar, a geração P. A primeira, tá? Os primogênitos, o que deram origem a todos. E aí, eles tendem a ser definidos como puros. Tá? Essa pureza que ele está relacionando é em relação à condição genética, em relação à condição dominante ou recessivo. Dominante, recessivo. Ok? Nessa situação, quando ele realizou o primeiro cruzamento, ele identificou no primeiro cruzamento a geração F1. Daí a ligação aqui. Essa geração F1 está baseada nos descendentes, ou seja, os filhos, os primeiros filhos dessa situação aqui, onde eu vou ter uma situação formada por híbridos. Por que é que eu digo que são híbridos nessa circunstância? Porque eu fiz o cruzamento de dois indivíduos puros. Nesse cruzamento de dois indivíduos puros, eu observo que eu passei aqui, ó, o alelo azão e aqui eu passei o alelo azinho. Daí eu formei um indivíduo híbrido, também conhecido, você já sabe, por heterozigoto. Aqui, homozigoto, devido à igualdade em relação aos alelos, e aqui, heterozigoto. Tá? Feito isso, eu vou observar que, quando se realiza um cruzamento na geração F1, na qual eu replico, ou seja, eu farei o cruzamento de dois indivíduos assim, ó, tá? Se eu fizer esse tipo de cruzamento, eu vou ter uma geração F2. Essa geração F2 é dando sequência aos descendentes. Na geração F2, por sua vez, eu vou perceber que, essa geração, ela poderá apresentar uma variação em termos de resultados. Ou seja, ela poderá apresentar homozigoto dominante, heterozigoto ou homozigoto recessivo. Os possíveis resultados para esse tipo de cruzamento, para esse tipo de situação. E aí eu percebo a questão da proporção, que ali eu representei. Essa proporção ela vem ilustrada sempre quando eu tenho um cruzamento de heterozigoto. Percebam bem, no cruzamento de heterozigotos, eu vou ter sempre a proporção 3 para 1 ou 1 para 2 para 1. O que eu quero dizer com isso? Se eu digo essa circunstância aqui, se eu digo assim, azão, azão, quantos eu vou apresentar aqui? Um indivíduo. Azão, azinho, 2. E azinho, azinho, 1.
Nessa situação tem a proporção de 1, 2, 1. Se eu uso essa ideia aqui, eu estou me referindo à ideia do eu estou me referindo ao genotipo, tá? Por que que eu estou sendo específico? Eu estou dizendo quantos eu tenho de cada um. Então, eu estou usando como referência o genotipo. Já do outro lado, não. Do outro lado, eu estou usando como referência o fenotipo. O fenótipo que eu vou empregar ali, eu estou levando em consideração o quê? A presença do A dominante, tá? Se eu usar como referência, por exemplo, o albinismo, que vocês já sabem, o albinismo é uma situação autossômica recessiva, autossômica, por causa dos cromossomos que estão presentes, que a gente vai detalhar mais à frente, tá? Recessiva, ou seja, se manifesta em dose dupla, onde eu vou ter uma situação, pessoas normais, nesse quadro aqui, nessa relação aqui, quantas pessoas normais eu poderia ter? Uma, com mais duas, três. Então, 3 pessoas seriam normais. Aqui, apenas uma, tá? Que seria a albina. Então, quando eu levo em consideração 3 para 1, eu estou me referindo à condição do fenótipo, tá? Já quando eu levo em consideração 1 para 2 para 1, estou levando em consideração a questão do genotipo. Ok? Ok? Acredito que aqui deu para clarear bem essa ideia, tá? Na questão número 3, só conferindo aqui para não ter a falha aqui no script. Na questão número 3, é uma situação relacionada ao sistema BO que eu falei com vocês na aula anterior. Sistema BO, lembre, sistema BO representar paralelos múltiplos, tá? Sai aqui da frente rapidinho para quem quiser dar o print, né? Como diz. Vamos lá. Então, ó, nessa situação aqui, pronto. O que é que acontece? Nessa situação agora, da terceira questão, eu vou observar a questão do sistema BO e aqui eu vou botar os dados só para reforçar, tá? Ele coloca da situação indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E ele indica que para cada um ele tem uma quantidade de litros, tá? Que seria 22, 25, não é isso? 30, 15 e por último 33. E aí ele observa, nessa situação aqui, ele observa a questão de quem aglutinou e quem não aglutinou. Observando que na aglutinação eu vou ter anti-A e aqui ao lado anti-B. Tá? Nessa circunstância, o anti-A e o anti-B, representado aqui, seriam os anticorpos que são produzidos pela célula. Lembrando, esses anticorpos eles tendem a destruir, entre aspas, eu posso associar a questão da coagulação, né, que vai coagular as células sanguíneas devido a uma reação contra o aglutinogênio, a identidade do sangue, tá? E aí ele indica que a primeira amostra, representando com N não, né? Ela não teve aglutinação, a segunda e a terceira tiveram aglutinação, as duas últimas não tiveram. E aí, no outro lado, em relação ao tipo sanguíneo, o anti-B, né? Ele teve sim, não e sim, tá? Nessa situação aqui, resumindo, lógico, nessa situação aqui, ele apresenta, tá? Onde teve ou não a coagulação, ou seja, ocorreu uma reação. Nessa circunstância, eu vou perceber que a questão ela quer saber em relação ao tipo sanguíneo A, tá? Qual seria a amostra que iria representar o tipo sanguíneo A? E aí eu puxo um pouquinho da memória, vocês já tem uma tabelinha que eu montei para vocês, tá? Onde eu vou observar, peraí. Para ser tipo sanguíneo A, ele tem que ter uma reação em relação ao anti-A. Se ele tem a reação com anti-A, é porque ele tem A. E aí eu vou perceber logo de cara, se ele tem uma reação, quem é que vai ser eliminado? Onde não tem. O indivíduo 5, ele não reagiu, então ele está fora. O indivíduo 1, 4 e 5, tá? E aí eu vou ficar entre o número 2 e o número 3. Só que eu tenho que ter cuidado que pode ser que seja um indivíduo tipo AB, porque ele terá a presença do A. E aí eu vou observar o B agora. O B, ele obrigatoriamente não pode ter. Ele não pode ter essa reação, tá? Então eu vou eliminar 1, 2, 1, 3 e 5.
Só que o número 4, ele já está eliminado por sinal. Então, fora também. Tá? Ele está eliminado. Fica a alternativa referente ao indivíduo 2. A amostra número 2 é o que representa o tipo sanguíneo A. Tá? Bem simples essa questão. Ela pega um pouquinho só da leitura. Tá? Questão de você ter feito a leitura anteriormente você ter feito uma leitura sobre o sistema BO, ter em mente a diferença do sistema BO em relação aos grupos sanguíneos, a compreensão do RH vai te ajudar bastante. Questão recorrente que já caiu mais de uma vez no Enem. Tá? Que não é difícil, mas necessita que você tenha tido uma leitura prévia, né? Que você tenha feito um estudo anterior sobre o sistema BO e RH, que posteriormente tem questões também que influenciam. Essa aqui foi de nível simples, só para a gente reforçar, e daí a gente vai progredindo nas próximas questões, tá? Na última questão, acredito que a quarta questão também vocês tem condição, né? Se é que não já fizeram, se é que não já responderam, tá? Essa questão é justamente sobre a questão da cor, onde ela vai ser representada pelo tipo sanguíneo, é a questão da cor, que é representada por um alelo dominante. E o alelo recessivo, ele não vai apresentar essa coloração, tá? Então ele não expressa. Então aí você vai ter uma citação similar à segunda questão. Tá? Então é uma questão de leitura, acredito que todos tenham respondido. Lembrando que as dúvidas podem lançar para mim, pelo meu privado, lá no WhatsApp, ou até mesmo pelo Google Sala de Aula, que tem um espaço para vocês mandarem mensagem. Caso tenham dúvida, estou à disposição. Tá ok? Tá ok? Ok. Obrigado. Tchau, tchau. Foi.